O próximo exercício também é de equilíbrio de corpo rígido, em que se pede para calcular as reações de apoio da viga engastada e livre abaixo. Então, esta viga ela tem uma extremidade engastada e a outra extremidade livre. O que é uma extremidade engastada? Engaste é o apoio de terceiro gênero, né? É aquele apoio mais rígido, em que você tem, como se você tivesse ali um vínculo, como se a viga tivesse chumbada, né? Digamos assim, chumbada ali numa parede, e esse vínculo é tão rígido que ele é capaz, por si só, de impedir as duas translações, tanto na horizontal quanto na vertical, quanto a rotação. Então, ali, nessa extremidade aqui, esse tipo de vínculo impede também a rotação, ao contrário de um pino, né? O pino ele impede as duas translações, mas ele libera a rotação, ele permite a rotação. O engaste não, né? As ligações aqui são mais rígidas, ele impede a rotação. Como que ele impede a rotação? Ele impede a rotação através de um momento reativo. Então, no apoio de terceiro gênero, surgem, além das forças de reação, um momento reativo, tá? Então, nessa extremidade, que eu vou chamar de A, eu posso ter até 3 incógnitas, 3 reações de apoio, que eu estou denominando de AY, AX, as forças na vertical e na horizontal, AY e AX, e uma reação do tipo momento, que eu denominei de MRA, momento reativo em A. Então, ele não é o momento de uma força aplicada, é o momento reação, é a reação de apoio do tipo momento. E aí eu tinha já iniciado aqui traçando um par de eixos, né, para servir como sistema de referência para a nossa resolução, lembrando que equilíbrio de corpo rígido é equilíbrio de forças externas, e para forças externas a gente adota uma determinada convenções de sinais que eu estou desenhando agora, tá? Então, para esse exercício, eu vou considerar como forças positivas as que apontam na horizontal para a direita ou na vertical para cima, e adotarei como positivo o momento no sentido anti-horário, assim como eu fiz no exercício anterior, tá? Então, lembrando, equilíbrio de corpo rígido no plano, 3 equações de equilíbrio, somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0, somatório dos momentos. E que momentos são esses? São sempre momentos em torno de um eixo Z, ou seja, um eixo que está saindo aí do quadro, está saindo da tela. Então, é sempre momento em torno de eixo, só que em vez de eu representar o momento como o seu vetor, né, como uma seta, o vetor, a flecha do vetor momento, a gente representa com essa seta curva aqui no plano, e aí ela pode ser no sentido horário, uma curva no sentido horário ou anti-horário, tá? E aí aquela escolha apropriada que eu já comentei com bastante calma no exercício anterior. Somatório de momentos em torno do ponto Z, você vai aplicar essa equação em qualquer ponto. A escolha apropriada para que a sua resolução fique mais simples é escolher pontos onde você tenha mais incógnitas, né? Você elimina, assim, da sua equação incógnitas. Eu vou escolher novamente, para esse exercício, a extremidade A, onde eu tenho 3 incógnitas, a força AX e a força AY e o momento reativo A. Porque, como as forças AX e AY não geram momento em torno do A, elas não vão aparecer na expressão, né? Então, eu vou ter apenas quem na minha equação? Apenas a incógnita momento reativo em A. Ora, momento é um vetor livre, então o efeito desse vetor momento que surge,
que é uma reação de apoio que surge onde? Surge no apoio, mas o efeito dele é sentido em qualquer ponto da estrutura, tá? Essa mesma equação aqui, se eu tivesse escolhido a extremidade B, o momento reativo em A, né, o momento reativo que surge na reação de apoio, também se faria sentir no ponto B, ou em qualquer outro ponto da viga, ok? Lembre-se disso, momento é um vetor livre. É sistema mecanicamente equivalente. Quando você reduz uma força, você leva a força e um momento. Quando você reduz um momento, você leva o próprio momento. Então, o momento ele se desloca na estrutura, tá? O efeito dele, você pode transladar o vetor momento para qualquer ponto da estrutura. Voltando aqui para o caso do ponto A, a x e a y não geram momento em torno de A, o momento reativo em A gera o próprio momento reativo em A. Então, o efeito do momento reativo no ponto A é o próprio momento reativo em A. Então, ele vai entrar aqui na minha equação. E ele entra positivo ou negativo? Ora, enquanto incógnita, eu chuto o sentido desse momento. Ele é uma reação de apoio, uma incógnita, eu quero determinar. Eu ainda não sei se ele é positivo ou negativo, eu chutei, eu arbitrei, adotei para ele o sentido anti-horário. Olha como eu desenhei aqui no meu diagrama de corpo livre. Assim como eu desenhei o AX para a direita, positivo, né, de acordo com a minha convenção de sinais, eu chutei um AX positivo, um AY positivo, eu também chutei um momento reativo positivo, tá? Foi uma escolha minha. Eu adotei ele positivo, eu adotei ele no sentido anti-horário, e aí, para minha convenção de sinais, ele é positivo. Então, ele vai entrar aqui na minha equação positivo, mais MRA. Além dele, quem mais gera momento em torno do ponto A? A força de 15. Só que a força de 15 gera um momento negativo em torno de A. Como é que você tem certeza? Como é que eu sei, professora, que é um momento reativo? Olha, vamos lá, regra da mão direita. Tome a sua mão direita, os dedos longos, aponte no sentido da força de 15, tá? A força apontando para baixo, você vai apontar seus dedos no sentido vertical para baixo, com a palma da mão virada para o ponto. Com a palma da mão virada para o ponto A, tenta fechar a sua mão em torno do ponto. Qual é o sentido de giro da sua mão? A sua mão vai tender a girar no sentido horário, né? Quando você tentar fechar sua mão em torno de A, a rotação da sua mão vai ser no sentido horário. Horário, de acordo com a nossa convenção, é um momento negativo. Então, vai ser menos, né? O momento da força 15 é um momento negativo. E qual o valor dela? É o módulo da força. O módulo da força é 15, vezes a distância do braço, né? Então, no problema escalar, né, quando você está vendo plano, qual é o braço? É essa distância perpendicular entre o ponto, né, marcada do ponto, até a linha de ação da força, 3 metros. Então, menos porque o momento é negativo, e 15 vezes 3, porque 15 é o módulo da força, 3 é o tamanho da distância do braço de momento, braço de alavanca, tá? Não temos mais nenhuma outra força gerando momento. Então, a soma desses dois momentos tem que ser igual a zero, de acordo com a nossa equação de equilíbrio. Portanto, o momento reativo em A tem que ser igual a 45 kNm. E aí, a minha equação de equilíbrio, né, resultou um momento reativo positivo, confirmando a escolha, confirmando. Né? Quando eu adotei aqui, olha, quando eu chutei, era incógnito, eu não sabia ainda, eu chutei que ele era
positivo, ou seja, no sentido anti-horário. E como deu positivo, quando eu terminei de calcular, eu encontrei o momento reativo positivo, confirmando. A equação de equilíbrio confirma ou rejeita. Ela confirma ou reprova a sua hipótese. Ela confirmou que a minha hipótese estava correta, que o meu momento reativo, que surgiu no apoio de terceiro gênero em A, é de fato anti-horário. E aí eu vou para a próxima equação de equilíbrio, somatório das forças em Y. E aí, quem eu tenho como positivo? Positivo eu tenho AY, porque eu chutei, né? Eu supus ele positivo, desenhei ele para cima. E para baixo, que eu não tenho dúvida, é dado do problema, a força do carregamento de 15, menos 15. Portanto, AY igual a 15 quilonewtons. De novo, a equação de equilíbrio me dizendo que eu estava correta quando eu adotei, quando eu chutei, né, a minha reação de apoio vertical para cima. Então, no final eu venho e confirmo, ainda para ser bastante convincente na minha resposta, eloquente na minha resposta. E a terceira e última equação de equilíbrio que eu posso utilizar, somatório das forças em x igual a zero, indicando que se eu tenho somente a incógnita, a x, e nenhuma força ativando o meu sistema, a x é igual a zero para esse carregamento. E aí eu encerro o exercício com as 3 reações de apoio que surgiram no meu vínculo, no meu apoio de terceiro gênero, para esta que é a denominada viga engastada e livre. Engastada e livre porque uma das extremidades estava sem ser apoiada, né? De novo, um exercício isoestático, uma vez que nós detínhamos 3 equações de equilíbrio para 3 incógnitas. E correu tudo bem, pudemos, com as equações da estática, resolver o exercício. Um exercício, então, de isoestática. Espero que tenha sido clara na explicação. Um forte abraço e até o próximo exercício.